Olá pessoal, vamos dar continuidade aí na nossa aula de operações matemáticas, tá? Na aula passada a gente viu as 4 operações básicas, hoje a gente vai ver algumas funçõezinhas de matemática aí em Alto Lisp, tá ok? Vamos ver primeiro aí a funçãozinha ABS, ABS de valor absoluto, tá? Ela retorna um valor absoluto, nada mais é do que o próprio valor do número desprezando o sinal à sua frente, tá? Se a gente pegar e escrever aqui ABS 30, ele vai retornar o valor 30, tá ok? Se eu colocar aqui ABS menos 30, ele vai desprezar o sinal e vai retornar 30, tá ok? Então, esse daí é a funçãozinha ABS, é muito simplesinha, tá? A gente também pode estar pegando esse valor e tá colocando ele dentro de uma variável. Vamos tentar fazer isso, ó. Set aqui. Valor é o valor absoluto de menos 40. Tá? Então, agora, se eu consultar a variável valor, ela vai ter o valor menos 40. Tá? Vamos fazer diferente agora. Vamos criar uma variável, set aqui num, menos 12.23. Tá? Então, eu tenho uma variável numérica, num, menos 12.23. E agora eu vou criar uma variável, valor, onde eu vou pegar o ABS do num, que é a variável menos 12.23. E aí, a variável agora valor recebe o valor absoluto da variável num e passa a ser 12.23, desprezando o sinal, tá ok? A ABS é muito tranquilo, o valor absoluto é muito simples, até quando tinha prova disso na escola, todo mundo ficava feliz porque todo mundo tirava 10, tá? Agora nós vamos aprender o SQRT. O SQRT, pessoal, é como se fosse a nossa raiz quadrada, tá ok? Então, por exemplo, se eu tiver aqui SQRT né, de 25, ele vai me retornar 5, tá ok? Vamos olhar aqui, ele retornou 5.0. Isso é uma coisa muito importante. A função SQRT, ela retorna sempre o valor da raiz como um valor decimal, tá ok? Indiferente se for um valor inteiro ou não, tá? Se eu pedir o SQRT de 4, ele vai me retornar 2.0, um valor decimal, tá ok? Então vamos lá. SQRT de 3.2, ele vai me retornar... Opa, errei aqui, vamos de novo. SQRT de 3.2, ele vai me retornar a raiz aproximada, aí, que é 1.78885, tá ok? É sempre com um valor decimal, tá? Da mesma forma, se eu quiser criar uma variável, raiz SQRT de 100, ele vai me retornar 10.0, tá ok? Então, SQRT extrai a raiz. Eu tenho uma outra funçãozinha, que é a função SPT, tá ok? O SPT, cada um fala do jeito que bem entender, que retorna um número elevado a outro, tá? E esse valor, diferente do SQRT, que sempre volta um valor decimal, ele vai retornar ou um valor inteiro ou um valor decimal, dependendo da circunstância, tá ok? Vamos lá. Se eu colocar aqui SPT, expoente, né? SPT, e falar que eu quero 2 elevado ao cubo, ele vai me retornar 8, ou seja, o primeiro número é a minha base, o segundo número é o meu expoente, tá ok? Vai me retornar 8, perfeito? A mesma coisa, ESP 2 elevado a 4.0. Se eu elevar a 4.0, ele vai me retornar um valor 16.0, porque eu peguei a base inteira e elevei a um valor decimal. O inverso também ocorre, tá? Se eu elevar 2.0 à quarta, ele também vai me retornar um valor decimal, tá ok? Então, ele vai retornar inteiro quando você tiver 2 números inteiros, ou vai retornar decimal
quando um desses números, ou a base ou o expoente, for decimal, tá ok? Não vou mostrar, podemos guardar esse valor também dentro de uma variável, tá ok? Senão a gente vai perder muito tempo, a aula vai acabar ficando muito longa para se assistir, tá? Temos também a função log, que volta ao logaritmo de um número. Qual é o log de 4? Ele me retorna, tá ok? Não tem muito o que falar, a versão log vai sempre retornar um valor decimal, tá ok? Se você precisar fazer uma função que trabalha com logaritmo, você vai ter sempre como resultado um valor decimal, tá ok? Temos a função GCD, que é o nosso equivalente aqui no Brasil ao nosso MDC, tá? Que é o nosso máximo divisor comum, beleza? Se eu tiver aqui o número 21 e 14, ele vai me retornar que o máximo divisor comum entre esses dois números é o 7, tá ok? E o comando GCD, ele trabalha apenas com... Eu acredito que mais de um número também trabalha. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu quase não uso essa função. Não, ele só trabalha com 2 números, tá? Então ele vai retornar o máximo divisor comum entre 2 números, tá ok? Então vamos colocar aqui 20 e 10. Qual é o máximo divisor comum entre eles? É o 10. Se eu colocar aqui o número 21 e 10, ele vai retornar que o máximo divisor comum entre 21 e 10 é o número 1, tá ok? Tranquilo? O que a gente precisa prestar atenção é que esse máximo divisor comum entre eles apesar de poder retornar um valor decimal, é um pouco improvável, tá? Então ele vai sempre retornar aí basicamente um número inteiro, tá ok? A não ser que você coloque aqui qual o máximo divisor comum entre 0.5 e 0.25, tá ok? Desculpa, errei aqui. Tá? Ah lá, ele não permite, tá ok? Ele fala que tem que ser um número inteiro, tá ok? Então o comando GCD, ele retorna o máximo divisor comum entre 2 números inteiros, tá ok? O máximo de argumentos que a gente pode ter aí são 2 números, tá ok? Essas funçõezinhas que eu disse até agora, absoluto, eu uso bastante, tá? Elevar a raiz quadrada também usa-se muito. Expoente também usa-se bastante. Logaritmo, eu não me recordo uma única vez que tenha usado. E esse GCD também eu nunca utilizei, tá ok? Nós vamos ver aqui agora mais 2 funçõezinhas que a princípio parecem que têm utilidade, mas vocês vão perceber no decorrer do passar do tempo que ela não tem muita utilidade, a não ser que você use elas em funções em conjunto com outras funções, tá ok? Que nós vamos aprender mais à frente. Existe também uma função chamada max, que ela retorna o máximo valor a partir de um conjunto de números. É um conjunto de números, não uma lista de números, tá ok? Então, vamos lá. Max entre 10, 20, 34, 1, 2, 3 e 4. Ele vai me dizer que o maior é o 34, tá ok? A mesma coisa se eu escrever min, que é o mínimo, ou seja, o menor valor dessa lista, ele vai me retornar que é um 1, tá? Quase não tem serventia do jeito que eu acabei de ensinar. Você dificilmente vai ter uma quantidade de números como a descrita ali embaixo, a não ser que seja uma lista. E aí, se ela for uma lista, a gente vai ter que estar usando uma outra funçãozinha junto, que é o mapicar, e aí nós vamos estar aprendendo mais à frente, tá ok? Mas vamos saber aí que existe o max e o min para extrair o número máximo e o mínimo. A gente tem uma função que na verdade também não é bem uma função, é mais uma constante, que é o π, tá ok? Se eu pegar, por exemplo, aqui e multiplicar 2 vezes o π, ele vai me retornar 6.28, porque o π é mais ou menos 3.14. Eu não precisei criar uma variável 7 que π 3.14. O π já é uma constante matemática, ele já existe em AutoLisp e eu posso usar ele a qualquer momento para fazer qualquer tipo de conta, tá ok? Então, se a gente pegar aqui e escrever simplesmente π, ele vai falar que é um erro de função, mas vai retornar que o valor é 3.14. Ou se eu consultar o valor de π,
ele vai me retornar aí o valor aproximado de π, tá ok? Nós temos também aí, pessoal, que a gente precisa estar conversando de três funçõezinhas trigonométricas, que é o seno, o cosseno e a tangente, tá ok? Uma coisa, no AutoLisp, ele é muito fraco quando o assunto é trigonometria. Existem outras formas que futuramente nós vamos estar aprendendo de como trabalhar com dados trigonométricos, arcos cosseno, arco tangente, mas isso bem mais à frente aí do nosso curso, tá ok? Então vamos só aprender. Se eu quiser saber, por exemplo, o seno é a função sin de 60 graus. Ele vai me retornar o seno de 60 graus. Tá correto? Não. Tá? Porque, se eu não me engano, a gente precisa fornecer esse ângulo em radianos, tá ok? Então, se eu fornecer o seno de 0,5 radianos, ele vai me dar o valor do seno, tá? Então, eu preciso estar entrando com um ângulo em radianos, tá ok? Ah, mas eu não sei o valor de radianos. Fica tranquilo, quando a gente estiver falando de ângulos lá na frente do curso, nós vamos aprender a fazer a conversão de radiano para ângulos, e aí essas funções acabam se complementando umas às outras, tá ok? A mesma coisa se eu quiser o cosseno. O cosseno é cos e o radiano do ângulo, tá ok? Tangente. Por incrível que pareça, não existe uma função que nos forneça a tangente em AutoLisp. Se eu quiser fazer isso, eu preciso fazer isso matematicamente, dividindo o seno do número pelo cosseno, tá ok? Então, eu precisaria estar fazendo essa conta, por exemplo, que tangente vai ser a divisão do seno de 0,5 pelo cosseno de 0,5, tá? Então, dividindo o seno pelo cosseno, eu vou ter aí, eu fiz alguma bobeira, aqui eu coloquei cons. Eu vou ter aí a minha tangente, tá ok? Essas funçõezinhas matemáticas, pessoal, elas são treino, a gente vai usar elas no decorrer do curso, tá ok? Eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu prometi lá atrás, no começo do curso, que eu ia postar as aulas 2 vezes por semana, e eu acabei saindo um pouco desse escopo porque a minha esposa precisou fazer uma cirurgia que a gente só esperava que ela fosse fazer em março, mas aconteceu da cirurgia ser adiantada muito, ela teve que fazer em fevereiro e foi uma correria só, eu tive que cuidar dela, cuidar da casa, e eu não pude me dedicar ao curso. Agora que passou o carnaval, que o pós-operatório já está bem mais tranquilo, eu vou estar conseguindo cumprir essa promessa. Peço desculpa a todos vocês, tá ok? Essa aula ela não é muito interessante, a gente acaba vendo, mas não aprendendo tantas coisas. Mas a partir da próxima aula, quando a gente estiver falando de listas, que é um assunto importantíssimo, a gente deve ter aí 2 aulas só falando sobre listas, tá ok? Aí vocês vão perceber que a aula começa a ficar mais interessante, tá ok? Falou, um abraço.